Bom, vamos iniciando, né? Bom dia a todos. Que todos sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Que Jesus possa estar conosco mais uma vez, né? Através dos seus mensageiros, e sua paz possa estar conosco hoje, agora e sempre. Bom, e antes que a gente inicie a exposição, vamos fazer uma prece. Eu convido a todos que nós possamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, junto também aos companheiros espirituais que mais uma vez estão presentes na nossa casa, os mentores dessa casa também, que sempre estão nos auxiliando, nos intuindo, nos protegendo, que nós possamos unir os nossos pensamentos no seu objetivo, que é a busca desse ensinamento, que nós possamos ter a graça da compreensão na sua essência, que nós possamos assim interiorizar esses ensinamentos para que as nossas condutas, as nossas atitudes sejam as melhores possíveis perante os nossos semelhantes e perante as situações que se nos apresentem. É o que nós rogamos nesse instante, que assim seja. Bom, pessoal, então dando continuidade, né, no estudo, hoje nós vamos falar da influência do organismo, que está lá no capítulo 7, que chama da volta do espírito à vida corporal. Eu só queria fazer um breve resumo do que nós conversamos dia 17 de dezembro do ano passado, né? Que nós vimos o seguinte, né? Como funciona a vida intrauterina do espírito durante a gestação, né? Nós vimos isso aí. Vimos também que crianças que já no seio materno não são vitais, né? Geralmente é uma prova para os pais. Vimos também que natimortos não têm espíritos predestinados, né? Que seria outra prova para os pais. Vimos também quais são as consequências do aborto para o espírito, né? E vimos também que o aborto é crime, excetuando-se os casos previstos em lei, né? Lei terrenas, evidentemente. Vimos também quando a criança no parto representa o perigo de vida para a mãe, sacrifica-se a criança, né? Sacrificar uma criatura que vai existir do que uma criatura que que existe já, está no cumprimento das suas provas, né? Que seria a mãe. E vimos também que tratamento devemos dar ao feto, né? Então, esse tratamento tem que ser o mesmo que temos em relação a uma criança que já viveu algum tempo, não tem diferença nenhuma, né? E vimos, por fim, a origem das qualidades morais e intelectuais do homem, que logicamente estará no espírito, né? Bom, visto isso, vamos partir para as questões de hoje, né? Então, Kardec, na influência aqui dos espíritos, começa perguntando o seguinte: unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? Então ele responde ao seguinte: a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual, né? Então a gente sempre tem que compreender que o espírito é tudo, né? Sempre o principal. O corpo, né, tem a sua importância relativa, né? Porque é o veículo, essa camisa que nós vestimos aqui, quando encarnados, né? E que vai fazer com que a gente utilize aqui no nosso dia a dia, aqui enquanto encarnados, né? Mas sempre vai prevalecer a natureza espiritual. Então é sempre o espírito, depois vem o corpo, né? Como veículo, né? Como eu disse, tem a sua importância, nós temos que cuidar do corpo, né? Ter esse cuidado, porque ele é a nossa máquina aqui, né? De locomoção, do relacionamento em geral. Vai continuando, ele pergunta: após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena as suas faculdades? E ele responde, fala que o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece, né? Então, veja, a gente tem que sempre ter em mente o seguinte: nós estamos num planeta de provas e expiações,
E a nossa matéria aqui, o nosso corpo, ainda é muito grosseiro, né? Ao contrário de outros mundos mais adiantados, ele tem corpos melhores, né? Por merecimento até, né? Então, veja, enquanto tiver essa matéria mais grosseira, a gente tem sempre uma dificuldade maior em se expressar enquanto espírito, né? Então, precisa entender sempre isso, né? O corpo sempre vai oferecer obstáculos, né, a essa expressão do espírito, né? Então, quanto melhor o corpo, melhor o espírito para se exprimir, né? E ele faz uma sua pergunta, 368A, que fala o seguinte: assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco ou é a livre radiação da luz? Invólucro material é o corpo, né? Então ele responde: é como vidro muito opaco, né? Ele perguntou se era opaco, né? Como vidro opaco, é muito opaco. Então, você pegar a luz e incidir sobre um vidro opaco, essa luz não vai ser perfeita. Então, é a mesma comparação. Então, foi uma comparação que eu achei que é perfeita, né? O quanto que qual é a dificuldade que tem o espírito na manifestação no corpo, né? Aí tem o comentário do Kardec, né? Ele fala assim: pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos, né? Então, veja, você conseguir entrar num tanque de um líquido muito denso, os seus movimentos vão ficar também bem difíceis, né? A gente pode perceber isso quando nós estamos no mar, por exemplo, que a gente entra no mar até uma altura da cintura, para você andar depressa ou correr é quase que impossível, né? Ou mesmo numa piscina, né? Então, é aí a comparação que o Kardec faz, né? A dificuldade que nós temos como espíritos de manifestar no corpo, devido a essa imperfeição nossa ainda, né? Enquanto matéria. Na 369, ele fala assim: tá aqui, ó. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Os espíritos respondem: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho ou está da ferramenta própria à sua execução, né? Então, veja, o que está respondendo aqui: quanto melhor o corpo, melhor essa manifestação, evidentemente, né? Então, você não pode exigir de um artista ou de uma pessoa talentosa um grande trabalho se você der para ele um instrumento defeituoso ou uma ferramenta defeituosa, né? Ele não vai executar. Mas isso não quer dizer que ele não seja um bom artista, né? O instrumento é que é defeituoso, né? Então, o espírito ele tem uma certa condição, mas o corpo que ele mereceu, que ele tem que passar por aqui, ainda não consegue expressar o que ele desejaria, né? Vamos lá, na 370, Kardec pergunta: da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro, dos órgãos do cérebro, né, e o das faculdades morais e intelectuais? Ele responde: não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias, né? Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim essas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, a gente nunca pode confundir. As faculdades sempre pertencem ao espírito, e é ponto pacífico, né? Isso faz com que desenvolva os nossos órgãos, né, de uma maneira geral, e não o contrário, né? Você nunca vai admitir que essas faculdades podem partir do corpo. Há essa influência, mas não, a faculdade sempre vem do espírito, né? Sempre é ele que está no comando. Tá certo? Também ele faz aqui uma subpergunta, a 370, dizendo: dever-se-á deduzir daí
que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito, aí ele fala, o termo unicamente, que o Kardec usou aqui na pergunta, né, não exprime com toda exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, sempre, né, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leva em conta a influência da matéria que mais ou menos lhe cerceia o exercício das suas faculdades. Então, sempre a faculdade vem do espírito, mas existe a influência do organismo, da matéria, né? Logicamente, não dá para comparar, né? Essa influência é muito relativa, mas ela existe, né? Então, o Kardec estava falando se fosse essa diversidade de aptidões fosse derivado só do estado do espírito. Ele falou que não, né? Sim, era do espírito, mas há também a influência da matéria, né? Aí o Kardec faz um comentário aqui um pouquinho longo, mas eu acho que é importante a gente conhecer, né? Ele fala o seguinte, ó, encarnando, traz o espírito certas predisposições e, se admitir que cada uma corresponda no cérebro a um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade dos seus atos. Forçoso, então, fora admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só o são porque o acaso lhe deu órgãos especiais, de onde se seguiria que, sem esses órgãos, não teriam sido gênios e que, assim, o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio, um Rafael, né? Desde que certos órgãos se achassem providos. Ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese se a aplicarmos às qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado, um bandido, né? Ou o maior dos celerados, não precisaria senão um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, dado existam, são consequentes, que se desenvolve por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento. E nenhuma conclusão irracional se chegará. Servimos-nos de uma comparação trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos se reconhece que um homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio, ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades, né? Então, o que ele fala aqui, né? Se os princípios das faculdades estivessem nos órgãos, na matéria, né, o homem não teria livre-arbítrio, né, e os seus atos seriam sem qualquer responsabilidade, né? Então, veja, se isso ocorresse, isso seria um ato estritamente material, né? Não teria nem a participação do espírito, né? Então, veja, o que ele faz. Então, pessoas comuns com órgãos especiais poderiam ter sido um gênio como o Newton, né, que foi lá o que descobriu a gravidade, um Virgílio, que foi um filósofo, um poeta, né, e o Rafael foi um grande pintor, né? Então tinham faculdades, logicamente, que vinham dos seus espíritos, né? Então, o exemplo que ele dá aqui no final, que você pode reconhecer quando a pessoa está bêbada, né? Agora, quando você tem esse reconhecimento, foram os sinais que fizeram dele um bêbado, ou foi a bebedeira que causou, né, aqueles sinais? Então, logicamente, que a causa está na bebedeira, né, e não nos sinais. Então, a coisa sempre vem do espírito para a matéria, né? Tudo isso para explicar esse assunto. Bom, aqui nós mudamos de assunto e vamos falar de idiotismo e loucura, né? Então ele pergunta aqui, na 371, tem algum fundamento pretender-se que a alma dos cretinos, dos idiotas, é de natureza inferior? Ele responde, nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar,
da mesma forma que o mudo sofre a impossibilidade de falar, né? Nesses casos, a gente sempre tem que ter em mente que são almas humanas, são seres humanos, né? Não há aí considerar que são espíritos inferiores, não é isso, né? Até porque a gente não pode confundir inteligência com adiantamento moral, né? Às vezes a inteligência está mais por adiantamento intelectual, né? Embora o adiantamento intelectual possa levar à moralidade, né? Ajuda, né? Tá certo? Então, são esses casos que a gente conhece, que a gente pode ter na família, né? De pessoas que têm uma debilidade mental, né? Então você percebe que ali tem um espírito, ele tem consciência daquilo, mas o problema está no corpo. Então ele está ali que aprisionado, ele não tem como se manifestar como ele gostaria, né? Então aquilo, como a gente vai ver, tem as suas consequências, né? O porquê daquilo. Na 372, aí ele pergunta: que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Eles respondem o seguinte: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados, né? Então, como estava dizendo, o corpo vira uma prisão para esse espírito, né? Ele sente que ali ele vai passar aquela encarnação aprisionado ali, sem poder exercer o que ele gostaria, né? Então a gente nem sabe o que ele podia exercer, para o bem ou para o mal, né? E essa punição geralmente é por atos, logicamente, praticados no passado, né? Então, quando ele usou e abusou da sua liberdade, das suas faculdades, né? Sem responsabilidade, e agora vem essa punição para que ele possa sentir isso na pele, né? Às vezes ele sente, às vezes não, né? Vai depender muito do espírito. E o Kardec faz uma subpergunta dizendo: não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Aí ele fala: nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tem muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem destas, né? Então ele confirma mais uma vez que as faculdades não têm origem no corpo, né? E sim do espírito. Aqui está a diferença: um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico, né? Então é aquele exemplo que eu havia dado, né? Então ele sempre será um ótimo músico, mas o instrumento que ele tem não demonstra isso, né? E o Kardec faz também um comentário dizendo o seguinte: importa se distingue o estado normal do estado patológico, né? No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos e, não gozando nesse estado a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. Então, aqui no comentário, o Kardec separou um estado normal do patológico, né? do doente ou de uma origem de doença, né? Então, veja, o espírito, ele pode, na condição normal, dependendo do seu estado de ânimo, vencer essa dificuldade. Como vencendo? Aceitando, compreendendo e levando adiante, né? Agora, nem sempre isso acontece, evidentemente. Alguns vão ficar inconformados com essa dificuldade, né? Então, porque ele fala aqui, há tal casos, né? O corpo está tão impossibilitado até de se movimentar, de falar, né? Que os atos daquela pessoa, a própria lei humana isenta ele de responsabilidade, né? Porque devido ao estado que ele se encontra, né? Na 373, ele pergunta: qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Ele fala: é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades.
é um estacionamento temporário, né? Então é sempre em função de encarnações pretéritas, né? Do que a pessoa tenha aprontado, né? E vem nessa condição. Mas ele fala, é um estacionamento temporário, então passa nessa encarnação, aí vai verificar se ele aprendeu com aquilo ou não, né? Se ele pode merecer um corpo melhor numa próxima encarnação, e assim vai, né? Sempre vai depender do aprendizado do espírito, né? O que ele aprendeu com aquilo tudo. O Kardec também faz uma pergunta aqui, 373. Pode-se assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um corpo de gênio em precedente existência? Ele fala, certo, o gênio se torna por vezes um flagelo quando dele abusa o homem, né? Pode ser que aquele espírito, né, que foi gênio numa encarnação, né, usou da sua faculdade, né, para expressar uma certa habilidade, uma certa aptidão, né? Mas isso não impede que ele possa vir numa ruim, né? Porque às vezes é aquilo, ele tem um alto grau de adiantamento intelectual, mas o moral dele, infelizmente, não é nada daquilo, né? Então ele pode sucumbir numa próxima encarnação, né? Já que ele não tem, ou não teria a mesma faculdade, né, para desenvolver. Mais uma vez o Kardec aqui faz um comentário, ele fala, a superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito o que espiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram uma causa de sofrimentos. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tolhem os movimentos a um homem vigoroso. Pode-se dizer-se que os cretinos e idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e dos olhos do cego, né? A gente tem então, também ter em mente que o nosso progresso intelectual, ele corre numa velocidade maior do que o moral, né? Então é só a gente lançar a vista aí sobre os últimos 100, 200 anos, o quanto nós progredimos intelectualmente, né? A nossa tecnologia, o que avançou, né? Mas moralmente a gente ainda está engatinhando, né? Então é importante que a gente dê a maior importância a esse lado, né? Para que a gente possa, com o intelectual, melhorar o moral, porque o intelectual vai nos ajudar nesse aspecto, né? Então, às vezes, a gente vê gênios de uma grande intelectualidade, mas moralmente são um desastre, né? Porque não desenvolveram aquela outra asa, né? Que precisa as duas para a gente alçar voo, né? Na 374, ele fala, na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Ele fala, frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam o voo são prova e expiação, né? Então, o espírito, na sua condição do espírito, ele tem essa consciência, né? Então, às vezes, ele pode compreender, né? Frequentemente, ele está falando aqui que ele tem essa condição de entender que aquilo é aquela algema que impede que ele possa se desenvolver, né? E que é uma prova e expiação, né? Uma punição provocada por ele mesmo, né? Porque Deus não castiga ninguém, né? Na 375, ele pergunta, qual na loucura a situação do espírito? Ele fala, o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com o auxílio dos órgãos especiais. Altere-se uma parte ou conjunto de tais órgãos e eis que se lhe interrompem, no que desses dependam a ação ou as impressões. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo, e etc. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência, o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente, e fácil te será compreender que só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo, e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter, né?
Então eu considerei que essa pergunta é uma completação da anterior, né? Que aumenta aqui o nosso entendimento, né? Então veja, ele tem consciência daquilo, mas ele sabe que ele não pode alterar aquilo naquele instante, ele não pode mudar o curso das coisas, né? Ele poderá fazer isso no futuro, né? Desde que ele tenha aceitação e possa se comprometer de uma vida melhor, de uma encarnação com mais compromissos, né? Que ele possa fazer essa transformação íntima que a gente tanto fala, a reforma íntima, né? Para que assim ele possa vencer essa etapa, né? Então tudo vai sempre depender do adiantamento do espírito. Na 375, ele pergunta, então o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Ele responde, exatamente. Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durante longo tempo, a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência de que ele não se libertará, senão depois de haver libertado de toda a impressão, de se haver libertado de toda a impressão material, né? Então a gente sabe que o problema está sempre no corpo, né? Embora ele tenha essa influência sobre o espírito, né? Mas essa influência, ele vai se libertar dela, né? Depois que passar toda essa impressão material, porque às vezes o espírito desencarna, ele ainda tem as impressões da matéria, e ele sofre com isso, né? Somente quando ele se libertar totalmente, quando cortar esses laços em forma definitiva, é que ele vai vencer essa etapa, né? Na 376, o Kardec pergunta, por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre, responde, né? O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, onde procurar na morte um meio de quebrar os seus grilhões, quebrar essas cadeias, né? Então, veja, então, por que ele faz isso, às vezes, recorre ao suicídio? Porque não tem entendimento do que aquilo é necessário para ele. Foi uma coisa que ele mesmo provocou, né? Então, ele não se conformando com isso, ele recorre ao suicídio achando que vai resolver os problemas. E nós sabemos que não vai resolver nada, pelo contrário, só vai piorar as coisas para ele, né? O suicídio não é solução para nada, né? Muito pelo contrário. Na 377, Kardec pergunta, depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Eles respondem, pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançara o sono, né? Então, veja, depois que ele estiver desligado da matéria, isso pode levar algum tempo, como foi dito na outra questão, né? Vai depender sempre do seu adiantamento, né? Então, ele dá um exemplo aqui, né? É como o homem que desperta se ressente da perturbação que se lançaram no sono. Então, quando a gente acorda de manhã, a gente não acorda já pulando da cama, né? A gente tem que tomar pé né? Acordamos e tal, né? Até sentar um pouco na cama, levar alguns segundos para depois fazer o que tem que fazer, né? Então, essa perturbação é uma comparação que ele usa aqui, né? Logicamente que com relação a isso, depois de desencarnado, pode levar um tempo, que a gente pode ser de algumas horas, alguns dias, alguns meses, alguns anos, que nunca sabe. Vai depender sempre de quanto aquilo tudo influenciou o espírito, né? Ou impressionou. E na 378 aqui, finalizando, ele pergunta, de que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Ele responde, como uma recordação. Um peso oprime o espírito, e como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante sua loucura, sempre se faz mistério um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que, quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte.
liberto do corpo, o espírito se ressente, por certo tempo, da impressão dos laços que aquele o prendia, né? Então, o Kardec reforça aqui, né, os espíritos reforçam essa questão. Quanto mais tempo durou essa loucura no corpo, mais tempo levará para que o espírito se liberte dessas influências, né, dessas impressões, né? Bom, era o que nós tínhamos para hoje aqui, que nós falamos da influência do organismo, né? Espero que tenha ficado claro. De qualquer maneira, está lá no Livro dos Espíritos, se vocês quiserem dar uma olhada, né? Falamos da questão 367 até a 378, tá bom? Então, vamos passar agora para a